Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim com uma proposta diferente, né? Já faz um tempo que isso está reverberando, que isso está me chamando e acontecimentos, né, na vida, como o falecimento de uma tia muito querida minha, e eu vou falar o porquê que é tão querida e tão especial, e me impulsionou a trazer, né, essa conversa, a trazer hoje essa proposta de conversa com vocês. Essa tia que faleceu há pouco tempo, ela é muito querida, né? Ela tinha um interesse genuíno pelas pessoas. Quando o meu tio, né, faleceu, ele ficou um tempo em coma, então teve aquele processo já, né, de viver o luto, de olhar de outra forma a morte. Então isso fez com que ela voltasse à vida, né, depois desse luto, depois dessa experiência, né, daquele seu marido que ela viveu uma vida, né, inteira com ele, fizesse com que ela voltasse à vida de uma forma diferente. Então, ela, com seus 70 anos, estava fazendo dança cigana, ela voltou a namorar, uma palavra muito forte que ela queria era alegria e liberdade, né? Porque anos de casamento, né? Algumas coisas ela enterrou como mulher, né? Ela focou muito na família, ela focou na filha, né? Ela se colocou, né, como esposa, né, daquele seu marido, e ela queria uma liberdade diferente, ela queria descobrir a vida de uma forma diferente, né? E a filha dela, minha prima, falava: Nossa, eu preciso ligar para minha mãe para ver como que ela. Para ver se ela tá em casa, porque eu ligo para ela, ela tá na Bahia. Aí eu ligo para ela na quarta-feira, ela tá na praia com as amigas dela. E isso não era. Eu vejo pelas pessoas ao redor, não são todas as pessoas que se entregam para a vida dessa forma. Ela encarou aquela morte, aquele luto, e fez com que ela revisse a vida, sabe? Porque a morte, quando a gente está diante da morte ou da doença, faz com que a gente olhe, a gente pode, na verdade, né, escolher, olhar e rever a vida de uma forma diferente. Eu acho que diante de qualquer luto, de qualquer morte, pequena morte, seja morte física ou uma transição de momentos, ou naquele momento em que a gente está fechando ciclos, a gente enxerga diferente, principalmente mesmo diante da morte. A gente enxerga a vida diferente, faz com que a gente veja a vida de outra forma. A gente vê diante da morte e da doença, a gente se olha e vê o quanto a gente é frágil. A gente encara a nossa vulnerabilidade, né? Quando a gente está numa cama de hospital, ou passando por uma doença, o que aquilo reverbera? A gente se coloca naquele lugar e a gente vê o quanto a gente está vulnerável, né? Dependendo de situações e de pessoas externas. A gente precisa parar, a gente precisa parar com toda aquela correria e a gente começa a ver a prioridade, né? A gente começa a ver prioridades. Eu tive numa conversa também nesses dias. E dentro dessa conversa surgiu mesmo. Nossa, eu pensando em tantas compras de sapatos, por exemplo, e uma pessoa não tem a saúde para estar levantando da cama e pensando na sua própria vida, né? Tendo o desfrute da própria vida. Mas não existe errado ou certo em ter as coisas. A questão é que a gente revê a nossa prioridade, onde a gente coloca a nossa força, onde a gente coloca nossas intenções. Tem uma parte de um livro que eu acho incrível, que é esse Transforme a Sua Vida. E eu quero desfrutá-lo, né? Esses dias eu estava relendo
e calhou com tudo isso que aconteceu, né? Desde dessas questões que eu estava pensando até o falecimento dessa minha tia. Ela, com toda essa querência dela de liberdade, né, com tudo que ela viu, essa morte dela, quando eu paro para pensar, na verdade vem muito mais alegria, porque ela resolveu, ela intencionou, com toda a força que ela tinha, para ela viver. Então ela priorizou viajar, ela priorizou ter amigos, ela priorizou não deixar-se morrer e namorar, sim, sabe? Se olhar o companheirismo, olhar sua libido. Ela colocou a força nisso. Ela colocou em ter experiências, em agregar experiências enquanto ela tivesse vida. Então é bonito de enxergar isso, porque se a gente morrer amanhã, como que eu tenho vivido hoje? Onde eu tenho colocado a minha força hoje? Eu tenho me escondido da vida? Sabe, eu acho que o mais triste de tudo não é nem morrer, não é nem a gente adoecer, mas é como eu tô vivendo isso. E como eu tô vivendo os meus dias. E olha só essa parte desse livro que eu tenho que ler, chama Transforma a Sua Vida, uma jornada de êxtase. Olha só o que ele traz. Precisamos contemplar e meditar repetidamente sobre a nossa morte, até obtermos uma profunda realização sobre ela. Embora num nível intelectual, todos nós saibamos que definitivamente estamos caminhando para a morte. A nossa percepção sobre a morte permanece superficial. Na medida em que o nosso conhecimento intelectual sobre a morte não toca o coração, continuamos a pensar todos os dias: eu não vou morrer hoje, eu não vou morrer hoje. Mesmo no dia da nossa morte, ainda estaremos pensando sobre o que faremos no dia ou nas semanas seguintes. Essa mente que pensa todo dia: eu não vou morrer hoje, é enganosa. Ela nos conduz à direção errada e faz com que a nossa vida humana se torne vazia. Por outro lado, por meditar sobre a morte, iremos substituir gradativamente o pensamento enganoso "eu não vou morrer hoje" pelo pensamento não enganoso "talvez eu morra hoje". A mente que espontaneamente pensa todos os dias "talvez eu morra hoje" é a realização sobre a morte. É a essa realização que elimina diretamente a nossa preguiça do apego e abre a porta para o caminho espiritual. O que mais me pegou, e até anotei aqui, é essa troca de mentalidade. Porque aqui, e é um livro budista, tá? Porque aqui na nossa cultura ocidental, a gente pensa muito o quê? Na beleza, na juventude, em ser jovem pela vida inteira. E a gente descarta de que todo dia nós podemos estar, nós podemos não, estamos caminhando para a morte. E aí a gente não lida nem com as pequenas frustrações e mortes. Quanto mais quando realmente ela chegar. Então, se a gente trocar essa mentalidade, que ele chama aqui de enganosa, por eu não vou morrer hoje, né? Não vou morrer hoje. E tá tudo bem, porque a gente precisa pensar no futuro, sim, precisa olhar para frente. A gente precisa olhar para frente, a gente precisa pensar para frente. Mas isso faz com que a gente postergue muitas vezes. Então amanhã eu faço. Amanhã eu construo, amanhã eu leio, amanhã eu amo, amanhã eu perdoo. Se a gente pensar no "talvez eu morra hoje", a gente vai trocar muitas prioridades na nossa vida. Muitos ranços, muitos não perdões. A gente vai dizer "mas eu te amo". Para quem você diria "eu te amo" hoje,
Quem você daria um abraço hoje, nem que seja mentalmente, porque tudo é energia. Então, às vezes você não tá com alguém ali do seu lado, mas mentalmente você abre espaço em você para um perdão, para o amor, para o acolhimento. Isso é uma decisão. Essa pode ser uma prioridade, não ficar no orgulho mal usado, ou ficar numa raiva mal utilizada. De repente, isso que eu tô falando agora, né, esse tema que ele é delicado, te causa raiva, por exemplo. Ai, não quero ouvir sobre isso. Ai, não quero pensar sobre a morte. Tá tudo bem. Mas isso já é um sinal de que há algo para ser olhado. Porque às vezes você começa a cutucar naquele ponto e, nossa, será que eu tô vivendo bem? E viver bem não é viver perfeito, não é não errar, não é não sentir, é pelo contrário, é permitir sentir, é usar todos os sentimentos e tudo que acontece ao nosso favor. Se a gente olhar, e esse livro traz muito isso, se a gente olhar tudo que nos acomete, as pessoas, os lugares, as condições que nos acometem, o modo como a vida se apresenta pra gente, o que, que a gente está vivendo, né, de problemas ou de situações, as doenças, as situações do nosso dia a dia, né, que não é fácil, não é fácil estar viva, né? Mas se a gente olhar tudo isso como o nosso professor, a vida como um grande professor, uma grande professora nossa, é incrível. A Lucelina Galvão mesmo, ela diz uma frase que eu amo e que é muito real. A vida, ela é pedagógica. Então, se eu olhar tudo, tirar todo o ranço, todo o orgulho, né? E pensar nesse espelhamento que eu faço com as pessoas, com os lugares, situações, e em vez de eu só ficar no lugar de raiva, no lugar do orgulho, e eu trazer como aprendizado, gente, a gente vai evoluir, a gente vai crescer, a gente pode frutificar. Porque daí, em vez de eu falar, por que comigo? Por que, que a vida tá trazendo isso pra mim? Por que comigo? Porque essa situação é comigo. Olha, é só comigo que tá acontecendo isso. Ah, é só na minha vida que essas desgraças acontecem. Ou que, nossa, é só comigo que falta dinheiro. Ou que falta um relacionamento saudável. E se eu começar a me perguntar o que que essa situação pode me ajudar? Então, o que a vida está querendo me dizer com essa situação, com esse momento? Aí a gente chega no outro nível. Porque a gente vai parar de culpar os outros e culpar as situações e culpar o sistema. E a gente vai olhar o que, que isso está trazendo para mim. Olha, é a primeira vez, eu acho que eu me deparo com uma situação, com o falecimento de uma pessoa tão próxima e tão querida e que se interessava de fato pela minha vida, que respeitava os meus relacionamentos, né? Que queria não só entender, mas ela só queria acolher o meu modo de relacionar as minhas companheiras, né? E infelizmente ela não teve, né, não tivemos a oportunidade, né? Ou eu tinha aquele, né, estava com aquele pensamento, não vou morrer hoje. E aí não teve ainda não teve essa aproximação muito com a minha companheira, com a minha esposa, mas ela queria, ela se interessava, né? Ela estava ali disposta a entender e a compreender de verdade, sem julgamentos. E ela estava tentando entender o seu próprio julgamento. Como que eu chamo ela, né? Como que eu trato? Como que é? Como ela gosta de ser tratada? Ela perguntava, ela não invadiu, porque ela entendeu isso da vida. Então foi a primeira vez que eu senti uma festa, de verdade, uma alegria. E aquela dança cigana que ela fazia, quando eu pensei nela, fechei os olhos e fiz uma oração para ela, eu senti aquela alegria, aquela festa de tipo, eu vivi, eu experimentei da vida, eu viajei, eu me permiti a ser diferente. Eu me permiti a renascer de uma outra forma. Eu permiti que a vida entrasse em mim e fluísse com a vida.
Tem um caso que eu já que eu tive uma pequena convivência com mulheres em que, por ter um trauma, né, de final de relacionamento tão grande, de traição, que se fechou de uma forma que em vida morreu, sua libido em vida morreu, a sua situação se fechou num ciclo muito pequeno de trabalho, de amigos, porque não é uma coisa só que reflete na vida em tudo, né? Porque a libido, ela é a força vital de vida, de viver. Então, se fechou de uma forma tão grande para a sua vida mesmo, sexual, sua vida afetiva, mas também acaba se fechando para as outras vidas. E olhar para isso traz muita dor. Mas aí, se a gente pensar que a morte, ela tá vindo e um dia ela vai chegar, qual vai ser o final? Qual que vai ser a lembrança desta vida? De não ter vivido? De não ter desfrutado dos prazeres da vida? De não ter olhado para essas dores? Porque olhar para as dores e olhar para nossas vulnerabilidades é a vida, faz parte da vida. Então, deixar aquelas pílulas da felicidade, né, que a gente tá um tempo aí que veio e que agora a gente está começando a desmistificar, né, que será que é tão saudável assim só tomar pílula da felicidade, né, seja de que formato for, e não olhar para as coisas, ou eu preciso encarar para ultrapassar aquilo? Porque se eu olho e se eu encaro as pequenas mortes, eu entendo do renascimento, eu entendo da vida, eu entendo esse símbolo fênix, né? Que renasce das cinzas. E hoje a gente parece que petrificou isso. Essa morte-vida, ela é o próprio batimento cardíaco, ela é a própria vida. Faz parte da natureza, faz parte do. As mulheres carregam em si, né? Nós mulheres carregamos em nós esse ciclo a todo momento, a todo mês. Só que a gente passa por cima disso por causa do mundo do trabalho, né? A gente passa por cima disso por causa da produtividade. E se eu morrer hoje? É tão urgente eu produzir? E o que vai ser mais urgente se eu morrer hoje? Eu espero que essa conversa, ela de alguma forma, ela traga um despertar, ela traga um acolhimento e ela traga uma faísca pra gente, para que a gente possa olhar a vida mudando e treinando a nossa mentalidade, né? Porque a gente precisa treinar a nossa mentalidade. E eu quero terminar com esta pergunta: serei eu o único a sobreviver à morte? Um beijo.